Nosso tema de hoje está aí, reflexões sobre a última obra de Allan Kardec. Ela completou 152 anos, agora dia 6 de janeiro. Com ela, Kardec despediu da sua encarnação, porque pouco tempo depois ele iria desencarnar. Mas ele tinha consciência de que tinha completado o seu trabalho. Na verdade, essa gênese é o coroamento de todo um trabalho. É quando ele fechou a porta, né, desse grande edifício que ele construiu para sair e ir embora. Essa é a Gênese. A Gênese, os milagres, as predições segundo o Espiritismo. Esse é o nome da obra. A gente chama Gênese, resumindo, né? Mas a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Aí tem um facsímile, quer dizer, um retrato da obra, né? Quando saiu, era assim, naquela época, tudo era mais difícil, né? Tudo era mais... Era meio complicado, né? Não é como hoje. Nós temos aí um progresso muito grande na arte gráfica. Os livros hoje são bonitos, mas naquela época não eram, né? Dificilmente tinha alguma gravura num livro. E geralmente na obra espírita não tinha. Até porque o objetivo de Kardec era justamente fazer com que as obras chegassem a todos, a toda a população, aos mais pobres. Então os livros tinham que ser baratos. Se fosse um pouco mais caro, as pessoas não tinham acesso a esses livros. Então eram obras muito simples, né? Trabalho muito simples, para que chegasse ao povo. Então, nós vamos perceber que o trabalho de Kardec começou com o que mesmo? Com o Livro dos Espíritos, 1857. Quando ele publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos, o lançamento da doutrina espírita. Foi em 18 de abril de 1857. A Gênese sairia em 1868, 11 anos depois. Então foi o tempo que ele levou para fazer todo esse trabalho com a doutrina espírita, 11 anos. Quando ele desencarnou, Allan Kardec desencarnou, ele não tinha ainda 65 anos de idade. Então, o Livro dos Espíritos foi o primeiro. Foi o livro que realmente inaugurou a doutrina espírita e foi causa de muitos problemas, principalmente para o Allan Kardec. Nós vimos o filme, né? Lembra do filme? Bom, o filme mostra pouca coisa. Na verdade, foi muito mais do que aquilo, né? Quando ele lança esse livro, é claro que muita gente se volta contra ele. Numa sociedade em que a esmagadora maioria era católica. E tinha muitos materialistas também. De maneira que todo esse pessoal passou a criticar a obra, né? Que foi o Livro dos Espíritos, em 1857. Mas a persistência de Kardec foi realmente notável. Ele já estava preparado. Quando ele foi chamado, antes da publicação da primeira obra, ele recebeu uma mensagem do Espírito de Verdade, que realmente fez um convite para ele, se ele queria assumir esse papel. Isso não aparece no filme. O filme não aparece. Mas tem em obras póstumas. Se vocês lerem obras póstumas, vocês vão ver que ali tem, quando o Espírito conversa com ele e diz que ele tem uma missão. Mas que essa missão é um convite. Ele
ficar a cargo dele aceitar ou não. E disse o que ele passaria. Não vai ser fácil. Você não vai ter mais sossego na sua vida. Vai ser uma luta constante. Você vai ser alvo de toda espécie de crítica, muitas calúnias, muitas mentiras, traições. Pessoas amigas vão te trair, pessoas com que você confia. Né? Levantou uma série de situações para que ele tomasse a decisão. E assim mesmo, ele aceitou a missão de apresentar a doutrina e divulgar a doutrina. Ah, sim. Mas muito resumidinho, né? Mas uma parte muito importante. Por quê? Porque todas nós, quando vamos iniciar algum trabalho sério, alguma coisa realmente que vale a pena do ponto de vista espiritual, nós vamos encontrar muita dificuldade. Achar que vai ser fácil é uma ilusão. Coisas boas não são fáceis. Nosso mundo, nosso planeta, fazer o bem é difícil. Para começar, nós temos dificuldade de fazer o bem. Quando nós fazer o bem é difícil, então nós vamos adiando. Agora, para fazer uma coisa errada, aí faz com facilidade. Né? Por quê? Porque ainda o mal predomina. Já está isso lá no Livro dos Espíritos. O mal predomina ainda. Então, nós vamos encontrar esses obstáculos. Muito bem. Então, 1857, resumindo, né? Vamos passar para frente. Qual foi a segunda obra de Kardec? Nós vamos falar das grandes obras, porque Kardec tem muitas obras. As grandes são 5, contando com a Gênesis. Qual foi a segunda? Qual foi a segunda? O Livro dos Médiuns, 1861, 4 anos depois. Porque quando ele lançou o Livro dos Espíritos, para muita gente, grande maioria, isso era novidade. Calcule hoje, muita gente não conhece a doutrina, vê o livro como novidade, calcule naquela época. Diante da situação da sociedade como era. Então, quando surgiu o Livro dos Espíritos, foi uma novidade. Então, é claro que apareceu médium de todo lado, né, mediunidade de qualquer jeito, foi multiplicando, aparecendo coisas completamente fora daquilo que a espiritualidade estava orientando. E Kardec, então, começou a trabalhar em cima da questão da mediunidade. Antes do Livro dos Médiuns, ele lançou outros livros, outras publicações, mas menores, de orientação sobre atividades mediúnicas. E depois ele lança, em 1861, o Livro dos Médiuns. Terceiro, qual é? Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1864, quer dizer, 7 anos depois do Livro dos Espíritos, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto o Livro dos Médiuns tratava da questão prática da doutrina, que é a mediunidade, o livro Evangelho tratava justamente da parte moral da doutrina. Quer dizer, qual é a moral que o Espiritismo seguiria? O Espiritismo segue a moral de Jesus. Então, veio o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que fala só de moral, fala só de conduta, procedimento, de vida, amor, fraternidade, solidariedade, paciência, resignação, coragem, aquelas coisas que fazem parte da nossa vida do dia a dia. Não era um estudo mais aprofundado do Evangelho. Tanto assim que os milagres não tem lá, que os milagres do Evangelho não tem, as profecias também não tem. Isso ele vai tratar só na Gênese, que é o último. Né? Qual foi o quarto? Esse. Céu e o inferno, ou a justiça de Deus, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Isso foi em 1865, foi no ano seguinte. Depois do Evangelho, então, vem o céu e o inferno. Que ele já entra na parte filosófica da coisa. Né? Porque aquela ideia do céu e do inferno, aquela ideia do pecado original, aquele negócio todo, tal, prevalecia. Né?
E é claro, as pessoas que não estudavam, que não leem Espiritismo, continuavam também com essas mesmas ideias. E a doutrina espírita não tem nada disso. Ela dá um outro rumo, mostrando a imortalidade e mostrando a reencarnação e a evolução espiritual que as religiões não tratam, né? Qual foi a última, então? A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Predições é profecias, né? A chamada profecias, tá? A Gênese, os milagres e as profecias segundo o Espiritismo. Outras obras também, tem várias obras, outras pequenas obras, que a gente não cita porque essas grandes aí, ela já abarca todo o assunto. E a Revista Espírita, que o Kardec publicou desde 1858 até a véspera do desencarne dele. A Revista Espírita era uma revista mensal em que ele fazia os comentários, né? Ele recebia carta, ele respondia muita coisa pela revista, ele comentava muita coisa. Todo mês tinha, então, um número da revista. É claro que isso aí custou dinheiro, custou sacrifício, uma luta, e o Kardec não faria isso sem a esposa, a Mélie Boudet, que foi a que sustentou muita coisa aí da doutrina, até porque ela tinha recurso financeiro para isso, a família dela. Se também não daria para fazer isso se não fosse Mélie Boudet, porque isso dependia de um trabalho, não só do trabalho de elaborar, mas do trabalho de publicar, né? Então, em 1869, Allan Kardec desencarna em 31 de março de 1869. Né? A doutrina espírita é uma doutrina do livro. Ela, lá no Evangelho, tem uma mensagem do Espírito de Verdade que diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Quer dizer, não dá para o indivíduo seguir o Espiritismo se ele não quiser aprender. Só a pessoa que não quer aprender, não tem como seguir a doutrina espírita. Ela tem que estar aprendendo sempre. Ela não tem esse perfil do espírita, né? Então tem que estar sempre aprendendo, procurando saber, coisa nova. Por quê? Porque a própria doutrina espírita é assim. Ela não diz a última palavra em nada, ela está também progredindo. Ela também progride. O espiritismo de hoje não é o espiritismo de Allan Kardec. Ele veio evoluindo. E assim também o espírita tem que seguir esse processo da doutrina. Isso nós vamos ver justamente na Gênese, né? Então foi a quinta grande obra, a Gênese. Nós chamamos de a Gênese, né? Bom, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A palavra Gênese, ela vem do grego. Ela quer dizer origem, quer dizer criação. Quando Kardec deu esse nome, justamente porque ele estava tratando das questões mais profundas que o Espiritismo tinha que explicar. E ele vai lá na Gênese da Bíblia, porque o primeiro livro da Bíblia chama-se Gênese. O primeiro livro da Bíblia, né? Que é o Gênese. Então, ele vai tratar, inclusive, dessa questão da Bíblia, vai falar sobre a Bíblia. Aí vem a posição que o Espírito... Gênesis, né? Que é o primeiro da Bíblia. Então, Kardec deu esse nome porque ele vai tratar justamente das questões mais profundas, lá na origem, lá no início, de tudo. Por isso que ele chama Gênese. Essas questões que a doutrina espírita tem um tratamento especial, que nenhuma religião tinha. Não se preocupava com isso, né? A religião geralmente se limitava à pregação, né, aos cultos, aos rituais, mas não exigia nenhum conhecimento por parte dos seus fiéis, como não exige até hoje, né? Não é a doutrina espírita. A doutrina espírita, vocês sabem que, acima de tudo, a doutrina espírita é uma escola.
Se a pessoa vier ao centro, por exemplo, frequentar um centro, mesmo que ela não seja espírita, ela vai aprender muita coisa. Mesmo que ela não queira ser espírita, ela vai aprender, porque é sempre uma escola. Nós sempre estamos aprendendo. Se vocês abrirem, todos nós sabemos, abre lá no YouTube, né? Vocês vão ver centenas e centenas, milhares de palestras, de simpósios, de congressos, de estudos. Nós vamos encontrar na mídia hoje a maioria espírita. Grande maioria espírita. Porque o pessoal de todo lado agora está estudando, pesquisando. É uma coisa realmente fabulosa, né? Então, vem do grego a palavra gênese, quer dizer origem, criação. Daí vem a palavra gene, gênesis, né? Que é justamente a origem. Nascimento também. É o primeiro livro da Bíblia, chama-se Gênesis. Tudo bem, vamos lá. A quinta e última obra é a codificação, já falamos, né? Com isso, Kardec fechava o ciclo dele, a parte dele. É como se ele tivesse iniciado uma construção, mas assim, uma construção, terminou a parte dele, acabou, ele vai embora. Só que não termina aí. O Herculano Pires diz assim que o Espiritismo é como se fosse um edifício mesmo, com muitos andares, né? E que o Kardec, o que ele fez? Ele fez a fundação e fez aquela estrutura, o arcabouço, aquele esqueleto do edifício. E foi embora. Os outros vêm e vão fazendo o resto, porque o edifício realmente demora, nós não vamos chegar a um fim conclusivo, né? Bom, estava assim implantada a doutrina espírita, é o fechamento. Muito bem. É um plano da espiritualidade. Foi interessante o fato, é muito interessante o fato, a gente olhando para trás, a gente verificar que a primeira obra, o Livro dos Espíritos, podia ter sido o último. Porque ele abrange todas as obras. Na verdade, qual que é o livro mais difícil? É o Livro dos Espíritos. É o mais difícil. Por quê? Porque ele é a síntese de toda a obra. É como se ele fosse o último. Depois daquela, então, fez uma síntese geral, né? Mas não foi o primeiro. Então veja como a espiritualidade programou a doutrina. Isso foi programado. E o Kardec viveu o suficiente para fazer esse trabalho. Se bem que quando, e não sei se aparece no filme, não lembro, se vocês pegarem aqui em Obras Póstumas, que tem aqui quando o Espírito da Verdade fala com Kardec, ele diz assim, olha, o seu trabalho será tão intenso, você vai se desgastar, você vai ficar doente, você vai morrer antes do tempo. Porque vai ser uma luta realmente renhida, uma luta acirrada. E, de fato, ele desencarnou de repente. Ele estava em pleno trabalho, teve um aneurisma, caiu trabalhando. Ele não teve tempo de deitar, vamos dizer assim, para falar, está doente. Não teve esse tempo. Ele, de pé, caiu. Né? 65 anos, naquela época, era uma idade avançada. Não é como hoje, 65 anos, hoje não. Mas naquela época era uma idade avançada. Chegar a 65 era uma vitória. Né? Se a gente falar de 65 anos, a impressão é que ele morreu jovem. Não. Kardec viveu 65 anos. 65 anos era uma idade considerada avançada. Né? Poucas pessoas atingiam essa idade. Menos ainda ultrapassavam. E assim mesmo, quer dizer, ele viveria mais, né? Se ele não tivesse dedicado à doutrina espírita. Muito bem. Nessa obra, Kardec aborda as principais questões
com mais profundidade, buscando apoio na ciência e na filosofia. Aí que ele vai buscar, por quê? Porque o mundo estava passando por uma grande revolução de conhecimentos na época. Uma revolução que estava abalando a fé dos religiosos. Estava abalando a fé. Então, o materialismo começou a tomar conta, porque os materialistas, geralmente, eram pessoas revoltadas contra a religião. Os filósofos, cientistas que abraçavam o materialismo, eles não faziam isso por esporte. Eles faziam porque eles tinham realmente ódio daquilo que a religião fez até então, oprimindo, perseguindo, né? Durante toda a história. E se a ciência não caminhou mais depressa, foi porque a religião não deixou. Então, esse pessoal se voltava, eles tinham motivo para isso. Não é que eles tinham razão, mas tinham motivos para se manifestar dessa forma. Muito bem. Então, a Gênese, né, essa obra que nós estamos colocando ali, depois nós vamos explicar no fim por que é a primeira publicação brasileira da obra original. Saiu esse ano de 2019. Primeira publicação brasileira da obra original da Gênese. Saiu em 2019. Então, essa obra aqui não foi traduzida para o original. Então, nós vamos ver por quê. E tem algumas alterações. Bom, mas aí, colocamos lá, né? A Fundação Espírita André Luiz que publicou. A importância do primeiro... Nós vamos ver rapidamente, o primeiro capítulo é o mais importante, assim, para a gente aqui, né? Todos são importantes. Então, nós vamos dar uma olhada geral dos assuntos que ele trata e para encerrar. O primeiro capítulo chama Natureza ou Caráter, a mesma coisa, da Revelação Espírita. Esse capítulo é super importante. Todo espírita deveria estudar esse capítulo. Kardec já tinha, porque o próprio Kardec, Allan Kardec, quando ele começa a receber as informações da espiritualidade, para ele também é novidade. Ele também não sabia. Então ele vai construindo a doutrina de acordo com as informações que ele vai recebendo. À medida que os espíritos vão informando, ele vai se inteirando cada vez mais da doutrina. Só depois de 11 anos que ele tem uma ideia geral da doutrina. Aí ele vai escrever esse capítulo. É o capítulo mais bonito que tem na obra de Kardec. Onde ele põe a mente e o coração. Que é esse primeiro capítulo. É o caráter da revelação espírita, ou da natureza da revelação espírita. É muito importante, importantíssimo. Bom, o que ele vai dizer? Nesse capítulo, a Kardec vai tratar com mais profundidade o que é realmente o Espiritismo. Muita gente ainda fazia confusão, como ainda faz, do que é o Espiritismo, né? Dirimindo dúvidas sobre vários temas, sobre o que é revelação, o que é espírito, a existência do mundo espiritual e sua relação com o mundo material, etc. Por exemplo, revelação. O que é revelação? A palavra revelação, ele próprio explica. Revelação é vem de levantar o véu. Vem do véu, né? Você levanta o véu, você revela alguma coisa. Você mostra alguma coisa. Então ele diz o seguinte, que a revelação é o canal pelo qual o ser humano vai progredindo, vai conhecendo a verdade e progredindo. Não é só religiosa, não. Revelação pode ser científica, pode ser artística, né? Pode ser a revelação no campo político, no campo econômico, no campo social.
E a revelação não é somente assim, vem alguém contar. Não, aquilo que o indivíduo descobre. Ele descobre e ele passa a revelar aquilo que ele descobriu. Então, quando o indivíduo, por exemplo, o primeiro indivíduo na história o primeiro indivíduo que na história humana descobriu o uso do fogo foi um revelador. Ele revelou para todo mundo, olha, descobri isso aqui, funciona assim, assim, pronto. Para Kardec, esse é o conceito que ele tem de revelação. Então, para Kardec, a ciência é uma revelação. A ciência está revelando sempre coisas novas. E o cientista, o pesquisador, ele é um revelador de primeira ordem, porque ele descobre. Aí tem o de segunda ordem, aquele que revela o que o outro descobriu. Também é um revelador. O professor é um revelador. Ele ensina o aluno, revela o aluno. Só que ele não descobriu aquilo que está revelando. Então é um revelador de segunda ordem. Né? E assim por diante. Então o que ocorre? A ciência é uma revelação. E a revelação pode vir também na religião. As religiões. Então ele vai falar de Moisés, vai falar de Jesus, vai falar da doutrina espírita, vai falar que outros reveladores, Buda foi um revelador, Maomé foi um revelador, o Gandhi foi um revelador. Porque esses caras trazem coisas novas para a humanidade. Coisas que a humanidade abraça. Porque vem ao encontro das necessidades. Tudo aquilo que realmente é levado à humanidade, que há grande número de interessados na humanidade, vem de uma revelação. Alguém revela. E esses que revelam são espíritos que vêm justamente com esse papel. Os espíritos que vêm com esse papel de revelador. Né? Aqui na revelação hoje nós temos todo dia, toda hora. Porque com o progresso do desenvolvimento, nós temos hoje, sempre tem coisas novas. Né? A revelação, o que o Kardec fala, não é qualquer revelação. É revelar coisas boas, revelar a verdade, não é revelar mentira, não é revelar falsidade, é revelar coisas boas. Tudo aquilo que é bom, que é útil, que é bom, que é útil, que é verdadeiro, é uma revelação. Isso, exatamente. Um aparelho, telefone, celular. Revelação. Uma revelação. Por quê? Porque se tornou uma coisa comum. Todo mundo abraçou e tal. Né? Se a pessoa usa mal, o problema é quem usa. Mas veio para ajudar. Todo instrumento, né, de vida que serve para nós, que nos auxilia, vem dos reveladores. Tudo bem. Até que ponto... bom, aí Kardec também vai falar... Ele vai falar da existência, do que é o espírito, porque se tinha uma ideia havia uma ideia muito fora da realidade sobre o que é o espírito, né? Sempre se achou que o espírito era uma alma do outro mundo. Kardec mostra que não. Nós somos espíritos. Como é que nós somos a alma do outro mundo? Nós somos os espíritos. Então não tem nada de diferente no espírito. Só nós somos encarnados, mas somos espíritos. Você quer ver um espírito? Olha no espelho e você vê. Você é um espírito encarnado, um espírito materializado. Né? Então ele vai mostrar que os espíritos têm os espíritos bons, os maus, tem os verdadeiros, os mentirosos. Tem de todo tipo. Né? E a própria doutrina espírita, ela não foi revelada só pelos espíritos superiores. Não. Ela foi revelada também pelos espíritos superiores. Kardec disse que para ele saber como era, por exemplo, as regiões inferiores, ele teve que conversar com os espíritos que vivem nessa região. Senão, eles não saberiam. Né? Então, todo mundo pode revelar alguma coisa. Todos nós.
a relação com o mundo espiritual, a relação com o mundo material. A existência do mundo espiritual também foi uma revelação espírita, para mostrar que o mundo espiritual não é um mundo à parte do nosso. Nós também pertencemos ao mundo espiritual. Enquanto espíritos, nós estamos no mundo espiritual. Enquanto seres humanos, nós somos no mundo físico. Tanto assim que quando nós dormimos, o espírito pode se afastar e ficar no mundo espiritual, mais no mundo espiritual, embora esteja ligado ao mundo físico. O mundo espiritual é uma realidade presente, não é algo que fica longe de nós, distante de nós. Está aqui, agora, por exemplo. Nós estamos falando aqui não só com os encarnados, mas com os desencarnados também. Onde existem seres encarnados, existem os desencarnados, que nos acompanham, que participam, que nos interessam. Né? Então, eles participam não só do centro, mas de qualquer outra atividade na sociedade. Existem espíritos participando. Bem, até que ponto o espírito pode trazer revelações aos homens? Isso ele fala muito bem. Os espíritos não podem, não existe negócio de vamos consultar o espírito para ver o que ele pode fazer, o que ele pode ajudar. É claro que os espíritos podem nos ajudar. Mas os espíritos são também seres humanos desencarnados. Há espíritos que mentem. Há espíritos que tem vergonha de dizer que não sabe, então ele fala qualquer coisa. Né? Se você começar a insistir muito, ele vai dar uma resposta. Assim como a gente, numa situação que você não queira dar o braço a torcer, né? Então, nós não podemos confiar em todos os espíritos, não podemos confiar em todos os espíritos e achar que os espíritos são sempre seres superiores. Não são seres superiores. Eles são seres como nós. Existem os espíritos honestos, como existem os seres humanos honestos. Existem os espíritos mentirosos, como existem pessoas mentirosas. Existe todo tipo de espírito. Então, por quê? Porque os espíritos são seres humanos desencarnados. Não são seres à parte da criação. Até que ponto eles podem trazer revelações? Os espíritos superiores, segundo aqui está na Gênesis, nesse capítulo, eles trazem revelações, assim, eles, na verdade, estimulam o ser humano a descobrir as coisas. O que o homem pode fazer, eles não vão fazer no lugar. Eles não vão revelar coisas que o homem não sabe, ou não atingiu ainda. Então eles só revelam aquilo que nós não podemos, realmente não temos condições de alcançar. Porque senão a humanidade ficaria refém dos espíritos, né? Se tivesse um espírito que dissesse tudo, você não precisa procurar nada, se esforçar, né? Não precisa trabalhar, nem estudar. Então os espíritos, na verdade, participam da humanidade como nós participamos. Embora eles estejam numa outra dimensão, mas essa dimensão não é algo que esteja distante de nós. A ciência também é revelação. Já falamos, qual a diferença entre revelação científica e a revelação religiosa? Isso ele fala. Relação entre o espiritismo e a ciência. Mas a doutrina espírita, a diferença da revelação científica e religiosa é que geralmente as religiões, de uma maneira geral, elas falam como se ela fosse dona de uma verdade absoluta. Como se a verdade que foi dita lá 2000 anos atrás, 5 anos atrás, valesse para sempre. Não. A verdade muda com o desenvolvimento da humanidade. Não é que ela muda, não é que a verdade muda, é que nós mudamos. A maneira de entender a verdade é diferente, em diferentes épocas. Assim como quando nós somos crianças, nós vemos o mundo de um jeito, quando somos adultos, vemos o mesmo mundo de outro jeito. A gente amadurece? Hã? A gente amadurece. Então. Amadurece. Isso. A gente amadurece, o espírito amadurece. Então o espírito do século XXI, não devia estar no século XXI,
Ele pensa diferente, claro, como que estava no século XVIII. Porque é outra realidade. Né? Então, isso que é evolução. É evolução. E o Espiritismo está relacionado com a ciência. Quer dizer, a doutrina espírita só surgiu porque já existia ciência. Se não fosse a ciência, o Espiritismo não tinha condições de se manifestar. Porque ele segue a mesma linha de pensamento da ciência. Não existe uma verdade imutável, total, absoluta. Ela vai se fazendo ao longo do tempo. Quando eu falo uma verdade, não existe uma visão pronta, acabada, terminada. O Sol que nós estamos vendo hoje nós temos muita informação sobre o planeta Marte, né? Pessoas querendo chegar em Marte. Ou o Sol, antes do Sol, a Lua, né? Que nós vemos hoje, era o mesmo Sol, a mesma Lua que se via no tempo do Homem da Caverna. Só que o que ele sabia do Sol ou da Lua? É a mesma coisa que hoje? Não. Nós vamos mudando. Vamos chegando de outra maneira. Vamos ver cada vez mais ampla, mais profunda. Né? Muito bem. Que tipo de revelação é o Espiritismo? Por que Kardec chama de terceira revelação? Kardec, a doutrina espírita, na verdade, ela tem três aspectos. O aspecto científico, que se relaciona com a parte objetiva da verdade. O aspecto filosófico, que é a interpretação da vida, da verdade, do homem, da finalidade da vida. E a parte moral, que é o objetivo maior do Espiritismo. Qual que é o objetivo maior do Espiritismo? A transformação moral do ser humano. Esse é o objetivo maior da doutrina. Então, nesse aspecto moral, como é que veio a humanidade? Então ele fala da primeira revelação, que foi o Moisés, está aqui na Bíblia, né? Que foi um passo importante no desenvolvimento do pensamento religioso do povo aqui ocidental. Depois de 1.200, 1.300 anos veio Jesus, e depois de 1.800 anos veio o Espiritismo. Veja que como bem espaçoso a questão do amadurecimento. Quer dizer, quando Jesus veio, ele veio porque ele percebeu que a coisa tinha que mudar, não podia mais ficar daquele jeito. Então, mas ele veio 1.300 anos depois de Moisés, que seria a primeira revelação moral. Vamos falar da revelação moral. Crescimento moral da humanidade. E a doutrina espírita veio como uma síntese, como um resumo de tudo. Só que, na época do Moisés, quem personificou essa revelação foi um homem chamado Moisés. Na época de Jesus, quem personificou a revelação foi um homem chamado Jesus. No Espiritismo, Kardec diz, não há personificação. Isso é a doutrina. Ele mesmo não se colocou como chefe nem criador da doutrina. Você deixa bem claro aqui, nesse primeiro capítulo. Não é o criador da doutrina, não é o chefe da doutrina. O que ele fez, ele disse, qualquer um outro podia fazer. É muito modesto, né? Outra pessoa podia fazer. Se ele não fizesse, tanto assim que os espíritos não consultaram. Muito bem. Vou agora para frente. No capítulo 2, agora vamos correr, né? Ele vai falar sobre Deus. Ele já tratou sobre Deus, onde? No Livro dos Espíritos. Aí ele aprofunda um pouco mais. Não vamos só citar. No capítulo 3, ele fala sobre o bem e o mal. Já tratou disso no Livro dos Espíritos também. Mas aí aprofunda um pouco mais, né? No capítulo 4, ele vai falar sobre o papel da ciência na Gênese. Quer dizer, ele vai mostrar o seguinte, aquela história que tem na Bíblia, né? Que Deus criou o mundo em 6 dias, esse negócio todo e tal, né? Quer dizer, é uma história alegórica. Na verdade, a ciência, o que ela diz? A ciência diz que a Terra já existe há 4 bilhões de anos e meio,
que ela surge de uma explosão, né? Na verdade, pode ter sido até uma parte do Sol, sei lá, que gerou os planetas. Esses planetas vêm 13 a 14 bilhões, tem aquela história do Big Bang, né, quando surge o universo, que são teorias da ciência, né? Mas a ciência tem fundamento, ela vai fundamentando, ela não vai dizendo apenas, ela vai fundamentando por que ela considera isso. Então, para a ciência, ela não vai ver a Gênesis, né, da Bíblia, né? Ela vai falar do homem. Ele fala aqui, ó, antigos e modernos sistemas do mundo, né? Na época do Moisés, por exemplo, 1300 anos de Cristo, o que se acreditava? Acreditava que a Terra era plana, acreditava que o Sol girava em torno da Terra, as estrelas. Eles não sabiam que existiam planetas, não sabiam, né, o que era um cometa. Quando aparecia aqui, todo mundo correndo, né? Não tinha conhecimento. Tem aquela história do dilúvio, que é uma história também fantástica, né? Tem a história do Sansão, que matou 1.200 filisteus, né? Que derrubou um prédio. São as histórias fantásticas, né? Faz parte de uma mitologia, justamente para trazer algum ensinamento. Mas não tem uma fundamentação histórica isso, porque não se conhece que isso realmente tenha acontecido, né? E hoje mudou tudo. Hoje a nossa visão do mundo é a visão que a ciência nos dá. Sobre a Terra, que faz parte do sistema solar, que faz parte da Via Láctea, né? A Terra é um planeta, é um mundo extremamente pequeno em relação ao que o homem conhece, porque a ciência não conhece o universo. Se ela conhecer 2% do universo, é muito. 2%. Né? Então, o que acontece? Nesse 2%, nós já somos insignificantes. É como se a gente fosse um grãozinho de areia lá no deserto de Saara. Se ele sumir, ninguém percebe. Então, essa grandeza do universo, essa coisa realmente descomunal, mostra como nós somos insignificantes do ponto de vista do tamanho, né? Então não podemos ser os únicos habitantes num mundo tão vasto como esse. No capítulo 6, Uranografia Geral, vai falar justamente disso, das estrelas, dos planetas, dos sistemas solares. Uranografia seria a descrição do espaço, do cosmos, né? Depois ele fala do esboço geológico da Terra, da evolução da Terra, desde que ela desprendeu, talvez, do Sol, porque vocês sabem que o centro da Terra, o que tem no centro da Terra? Água. Lá no centro da Terra. Fogo. O centro da Terra é líquido. É líquido. Ali é milhões de graus de temperatura. Isso significa que a Terra era uma bola de fogo inicialmente. Isso conta tudo na Gênesis. Depois ela veio esfriando. Isso milhões de anos. Veio esfriando de fora para dentro, claro. Como é que esfria? De fora para dentro. E ainda hoje nós temos uma movimentação dentro da Terra. Os vulcões são um exemplo disso. Mostra isso. O que é o vulcão? Quando consegue sair, né? Então o centro da Terra ainda é tomado por temperaturas elevadas, material incandescente, ferro principalmente, minérios, né? Todos incandescentes. E nós moramos justamente na parte que está distante, né? Hã? Ah, sim, temos gelo no polo. Muito bem. Vamos ver isso aqui. As teorias da Terra. Aí vem as teorias da Terra. Teorias, né? Na verdade,
a Gênese, a grande parte da Gênese foi recebida mediunicamente. E o médium era um astrônomo, quem era? Camille Flammarion. Era o maior astrônomo daquela época. Ele era médium. E ele se tornou, ele fez ele tem um livro que não sei se você conhece, chama Pluralidade do, como é que é? Como é que chama Pluralidade dos Mundos Habitados? Não, não é isso não. Hã? Ele tem um livro chamado Deus e a Natureza. Tem um que ele fala sobre mundos habitados, né? Também de Flammarion. As revoluções, isso aqui é interessante pelo seguinte, porque nós estamos passando por um momento de revolução. Se vocês forem consultar a Gênesis, vocês vão perceber que essa teoria está lá. Que existe, se não me engano, 25 mil anos, talvez um período de 25 mil anos, a Terra passa por uma revolução total do clima. E nós estaremos entrando nessa revolução. Há uma revolução, uma mudança total do clima da Terra. Isso já ocorreu inclusive em épocas aqui que o ser humano morava aqui na Terra, entrava na Terra. Mas parece que entraríamos num período desse, onde havia o descongelamento dos polos, lá fala, aqui, o solo sendo descongelado, né? Os Países Baixos, como lá a Holanda, Dinamarca tal, corriam o risco de desaparecer, a água do oceano subiria, a temperatura do globo aumentaria, independente do que o homem está fazendo, independente disso. Porque isso já ocorria antes da existência do homem sobre a Terra. Está tudo na Gênese. Está tudo na Gênese. Então não é novidade. Gênese orgânica mostra o surgimento da vida, como a vida surgiu na Terra. De que forma ela surgiu, como ela se desenvolveu durante milhões de anos, né? Até também da Gênese espiritual. Quer dizer, aí seria a criação do Espírito. Isso nós não sabemos como isso foi criado. Sabemos que os Espíritos dizem, eles falam, que o Espírito foi criado simples e ignorante. Ou seja, nós éramos tão pequenos, tão insignificantes, que eles não tinham nem noção, nem ideia, nem consciência de nada. Né? Por isso, as primeiras experiências que nós tivemos no mundo foi nos seres inferiores, até alcançar, por evolução, a condição humana. A Gênese mosaica, que é o que está na Bíblia, fala sobre isso, aquela história lá dos 6 dias, né? Os 6 dias seriam talvez 6 eras, né? De milhões de anos. E depois vem os milagres. Aí, os milagres. Aqueles milagres que estão na Bíblia, aquele milagre de Jesus, ele faz uma abordagem geral sobre aqueles milagres, os principais, né? Porque aqueles que se repetem, não. Ele pega um de cada um e vai explicar como que o Espiritismo explicaria as curas que Jesus fez. Aquelas curas, por exemplo, né? Dentro da visão que o Espiritismo tem dos mecanismos da natureza. Quer dizer, Jesus era um espírito elevado e ele sabia utilizar recursos que nós não sabemos, até hoje nós não sabemos. Né? Então era possível realmente realizar determinados feitos que eram fantásticos. Mas nunca nenhum deles contrariou a lei da natureza. Eram simplesmente sobrenaturais. Né? E o Kardec vai mostrando por quê. Ele, por exemplo, a cura da mulher que tinha hemorragia. Ele faz um apanhado, mostra, cita as citações lá e vai mostrando como que aquilo foi feito. Como que o Espiritismo explica aquele fato. Né? Que o pessoal, que as religiões, o que elas fizeram? Elas utilizaram o milagre como a base da fé. Né?
Para a doutrina espírita não existe tipo de milagre. Existe fenômeno de cura? Existe. Existe a cura. Ele pode se curar. Qualquer religião, até mesmo sem religião. Né? E isso vem corroborar aquilo que Jesus falou. A fé remove a montanha. Quando nós formos capazes de acionar em nós os recursos curativos que o nosso corpo tem, nós curaremos as nossas doenças. Mas nós não chegamos a esse ponto. Jesus sabia fazer isso. Nós temos já, a natureza já tem os meios de curar. Hã? Não é só fé, não. Nós não temos condição moral para isso. Só num plano superior isso acontece. Porque não é só fé, né? Nós temos que ter realmente uma condição moral suficiente para isso. Então Jesus enxergava mais do que as pessoas comuns. Por isso quando falava, olha, minha filha morreu, não, sua filha não está morta. Ele percebia tudo, né? É claro que não adianta ele explicar, porque eu não ia entender. Né? Então, o que acontece? Excepcionalmente, a gente pode mobilizar um recurso curativo. Que a gente nem percebe, nem sabe como fez aquilo, mas pode realmente acontecer. Né? Eu me lembro de uma entrevista feita com aquele que foi ministro da Saúde, Jatene. Adib Jatene. O Adib Jatene era um cara meio cético, né? Um sujeito cético, eu sei que não acreditava facilmente nas coisas. Aí eu me lembro, talvez, numa entrevista, perguntar para ele se na medicina, porque ele era cardiologista, muita experiência, né? Se na medicina ele já viu algum milagre. Perguntaram assim para ver o que ele... Ele falou, olha, eu não sei dizer se é milagre, mas eu já vi muita coisa que não tem explicação. Na minha mão. Nas minhas mãos. Então, quer dizer, isso realmente acontece. E ninguém fica sabendo por quê. Porque nós não temos ainda esse acesso. Jesus tinha. Ele sabia exatamente como fazer. Né? Então, e todo momento de cura também não era só a cura. Ele queria alguma coisa mais do que a cura do corpo. Jesus estava interessado na cura da alma, né? Então, os caracteres dos milagres, quer dizer, na verdade, milagre no sentido de derrogação da lei não existe. Existem fenômenos extraordinários, incríveis, inexplicáveis às vezes para nós. Né? Isso existe. Os fluidos, né, que realmente é a explicação que Kardec dava na época. Essa palavra seria uma substância material, né? Material, que realmente é utilizada porque ela é altamente volátil, né? Foi daquilo que sai do nosso pensamento, sai do nosso corpo. E aí surge a questão hoje do ectoplasma, né? É o ectoplasma, o fluido é o ectoplasma. E isso tem um papel muito importante nos fenômenos de cura. Os médiuns, né, utilizam. Os milagres do Evangelho, aí ele vai contar, como eu disse, todos os milagres lá. Depois vem as predições, são as profecias. As predições conforme o Espiritismo. O Kardec vai falar das profecias. É muito importante isso, porque o Kardec coloca como que os espíritos veem essa questão de previsão. Né? Com muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado porque as coisas não são simples. Né? Então ele fala mais ou menos do tipo de previsão que a gente deve nem tomar conhecimento, outras a gente pode levar em consideração, como é possível, né? Porque as previsões, elas só são constatadas depois que acontece, né? Enquanto não acontecer, você não sabe
né? Não é previsão. É previsão quando alguém fala, alguém cita e acontece. Aí houve uma previsão, né? Mas ele diz que a maioria das previsões não merece a credibilidade, né? Existe muito charlatanismo atrás de tudo isso. Ele já fala nessa época. E as predições dos evangelhos, as previsões que existem lá no evangelho. E o último capítulo da Gênesis, os tempos são chegados. Esse capítulo é o que fala da transição. Isso que o pessoal fala tanto hoje. Está nesse capítulo. A transição, como diz, é um período de transformação rápida das coisas. E esse período de transformação é sempre um período agitado, é sempre um período crítico, é sempre um período sofrido. Isso vem acontecendo, não existe só uma transição, a Terra já passou por várias transições, por vários momentos de grandes mudanças. Esses momentos sempre foram muito críticos, muito sofridos. Porque geralmente mudanças traz o quê? Desconforto, traz sofrimento, né? E hoje, com certeza, nós estamos passando por um período de transição. Quando todo mundo se sente desconfortável, quando as coisas parecem tão... Não é não é sólido, né? Aquilo que nós não estamos pisando em terreno sólido. O terreno parece meio arenoso, né? Então nós estamos vendo muitas mudanças, uma atrás da outra, e isso faz com que a gente esteja realmente enfrentando um período desse. Mas a transição para Kardec não é nada assim de especial. Ela acontece sempre. Ele não vê a transição como um momento especial. Porque nós podemos passar por a transição e nem perceber. As mudanças nós vamos perceber depois que mudou. Enquanto não mudou, nós não percebemos. Então ele fala, por exemplo, na Idade Média. A Idade Média para a Idade Moderna, houve uma transição. Ele fala, as pessoas que hoje, referentes ao tempo dele, da França, por exemplo, elas sabem que a Idade Média foi bem diferente. Porque eles estavam em outro período. Depois das mudanças veio e consolidou aquilo. Então nós podemos passar por outra transição e nem perceber, não precisa necessariamente perceber. Mas no meio dessa confusão toda vão haver muita agitação, não tem dúvida nenhuma, de toda ordem. Mas ele diz que a transição não vai ser caracterizada por convulsões, catástrofe. Ele diz assim, as grandes mudanças serão de ordem, talvez política, social, econômica, pessoal, isso. As grandes mudanças, né? Mas não tem data para isso. Não existe data. Porque, na verdade, a gente não tem... Nós estamos num mundo nem capitalista, materialista, né? Nós somos um mundo materialista. O que é um mundo materialista? É um mundo que valoriza a matéria, que valoriza o dinheiro, que valoriza a propriedade, que valoriza o poder, que valoriza as coisas materiais, as coisas imediatas, né? Agora menos uma notícia lá da Angola, né? Filha do ex-presidente da Angola, está sendo processada porque ela, de corrupção, é a mulher mais rica da África. Então, as pessoas vão se iludindo. Elas acham, pessoas não, nós, né? Vamos nos iludindo, achando que esse poder tal
isso vai nos dar felicidade. Aí vem aquela história, né? A gente confunde uma coisa com outra. A gente pode ter até alegria de ganhar dinheiro, mas isso não é felicidade, porque vai passar. Essa alegria vai passar. E as pessoas que roubam, por exemplo, que agem com corrupção, quando elas conseguem obter uma vantagem, deve ser uma alegria muito grande para elas. Claro. Não é? É 1 milhão. É 1 milhão. Só que elas se contendem com isso? Não. Não. Elas continuam. Não, mas 1 milhão não dá. Deixa eu ver se eu ganho mais um. Aí vai, consegue mais um. E assim vai. Quer dizer, ela nunca vai se satisfazer. Porque, na verdade, elas têm esses momentos de alegria, mas elas mesmas são infelizes. Né? No fundo, elas não se sentem satisfeitas. Não há uma satisfação. Há sempre aquela ansiedade, aquela angústia em querer mais, em querer mais, em querer mais, sem limites. Claro. Muito bem. O ano passado surgiu esse livro aí, ali atrás, O Legado de Allan Kardec, Simone Privato. Esse livro, estou falando rapidamente, mas quem puder ler, é muito interessante. Tem aqui. E esse aqui, esse que está na frente, a Gênese, é a edição da Gênese que saiu agora, no ano de 2019. É a tradução da primeira edição do Kardec. Nesse livro de trás, O Legado de Kardec, essa Simone Privato, esse livro surgiu primeiro em espanhol, depois foi traduzido para o português. Porque ela trabalhou assim, em embaixada, em Buenos Aires, para escrever o livro, coisa assim. E ela faz uma acusação de que houve uma adulteração, uma modificação da obra do texto de Kardec, da Gênese. E que isso aconteceu na 5ª edição. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta foi realmente Kardec que fez. Porque ele já deixou tudo encomendado. Mas a 5ª edição não foi ele que fez. E surgiu justamente nessa 5ª edição. Ela descobriu isso pesquisando, indo à França, porque eles têm toda a documentação na Biblioteca Nacional de Paris. Ela percebeu, mas ela não foi no escuro, não. Ela percebeu porque ela leu alguma coisa que existia essa suspeita desde o tempo da Mélie Boudet. Já gritaram lá atrás. E como ninguém tomou providência, ela foi e realmente descobriu. Aí, existem algumas adulterações. Não são uma coisa muito significativa. Talvez a maioria da pessoa nem perceba isso. Mas algumas coisas, para quem tem um conhecimento mais profundo da doutrina, vai perceber. Aí, então, a Fundação André Luiz, Fundação Espírita André Luiz, FEAL, que é lá de Guarulhos, Fundação Espírita André Luiz, publicou, ano passado, aí nós percebemos que as traduções da Gênese, dessa Gênese aqui, em português, era da 5ª edição, justamente da que ela considerou que estava adulterada. Aí, então, a Federação foi lá, buscou a primeira edição e fez a tradução da primeira edição do Kardec. Então, se vocês forem no geral, vocês não vão perceber, a não ser que mostre, né? Onde que é uma coisa muito sutil, mas tem algumas coisas aí que depois tem uma história toda que veio acontecendo com a Federação Espírita Brasileira. E a Federação Espírita Brasileira entrou de gaiato, né? Numas versões aí. E, inclusive, isso foi o motivo porque no estado de São Paulo foi criada a USE, União de Sociedades Espíritas, e separou da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Justamente por causa desses problemas. Algumas interpretações
que percebia que Kardec não concordava com aquilo, né? Foi feito, mas em outros interesses que entraram aí. Mas apenas para dizer o seguinte, quem puder ler o legado de Allan Kardec, Simone Privato, ela tem um nome lá meio... esqueci o nome dela. Privato. Simone Privato. E tem aqui na biblioteca. E nós já devemos ter a Gênese também, essa edição aí nova da... Mas parece que outra editora, o Mencover, também já soltou a Gênese da primeira edição. Essa aqui, por exemplo, eu não sei. Essa Gênese... Aí, quinta edição francesa. Da edição que ela fala que houve a adulteração. A integração do Rustem, né? Aquela história do Rustem. Mas isso para mostrar o que é importante. O importante aqui é a gente ver que realmente o trabalho de Kardec foi um trabalho realmente, assim, Kardec não teve sossego. Enquanto ele foi Kardec. O nome dele não era Allan Kardec. E ele trocou o nome justamente por causa disso. Porque ele era uma pessoa, ele era um professor, um educador, na França, muito conhecido, e ele não quis confundir uma coisa com outra. Ele quis mostrar que realmente ele mudou, que aquele era como se fosse uma outra personalidade, né? Isso geralmente acontece aqueles que fazem votos, né? De iniciar uma vida nova. A gente vê, por exemplo, o Papa, né? O Papa, cada Papa tem um nome, mas não é o nome dele, né? O Francisco não chama Francisco, né? Os discípulos de Jesus também tinham um nome diferente, né? O Pedro, por exemplo, chamava Simão. O Mateus chamava Levi, né? Antes, a partir daquele momento, ele se apresenta como... Mas o Kardec fez isso mais por uma questão de... Nem foi por isso, ele foi por uma questão... Ele não queria que o nome de um educador, como ele foi, porque ele tinha várias obras antes do Espiritismo, ele tinha outros livros, muitos outros livros sobre educação, era professor, era educador, e ele não quis confundir uma coisa com outra. Então esse Allan Kardec, na verdade, não existia como pessoa jurídica, como pessoa física, né? Não existia. E ele, inclusive, não sei se vocês lembram do filme, deve ter visto no filme, tem uma médium lá, Madame... Esse é o nome dela? Ela foi brigar com ele porque não saiu o nome dela no Livro dos Espíritos. Lembra desse? Kardec não põe o nome de médiuns no livro. Para proteger os médiuns. Para proteger. Porque se ele pusesse, iam cair em cima. Então aquilo era feito mais ou menos de uma maneira meio secreta. Porque vocês viram o que aconteceu com ele, como é que foi. Como é que ele foi atacado. Ele não queria que isso acontecesse com os demais. Então ele não põe o nome dos médiuns, nenhum médium. Você não vê nenhum médium. Você pega o livro dos Espíritos, o Evangelho, todos os livros do Kardec não tem nome de médium. Só tem o nome do Espírito. Né? Mas a mulher lá não entendeu. Ela queria ficar famosa. Então, queria que saísse o nome dela. Foi lá brigar. Mas se ele pusesse o nome dela, ele teria que pôr o nome de todos. E tinha criança. Tinha aquelas meninas lá do... Julie e... A Júlia e... Esse nome. Aquelas duas de 12 e 14 anos. 12 e 14 anos. Como é que ele põe o nome dessas meninas? Não tinha como. Que recebeu a maior parte do Livro dos Espíritos. Porque também, na realidade, elas foram, né? Então, mas ele não pôs o nome médium, fulano de tal. Está entendendo? Não colocou.
Então, e ele colocou Allan Kardec, nem o nome dele ele não pôs. Depois ele pôs o nome dele. Nem o dele ele pôs. Para ficar tudo em cima dele. Em cima desse nome, de Allan Kardec. Mas não pôs nome de mais ninguém. Por isso que surgiu aquele episódio lá que, inclusive, aparece no filme, né? A mulher foi cobrar dele. Você não pôs o meu nome, eu trabalhei tanto, recebi tantas mensagens. Tal, não apareceu meu nome. Ela processou ele ainda, né? O homem Disse que ia processá-lo. Tal. Mas isso não sei se aconteceu, né? Não... Esqueci o nome dela. Mas ela é famosa, aquela médium. Ela recebeu muita coisa boa. Né? Aquele início lá foi os médios lá. Bom, pessoal, é mais ou menos isso aí, ó. Gênese, 152 anos, fechamento, última obra da Kardec. Quem puder ler esse livro, é um livro muito interessante. Leio pelo menos o primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita, ou Natureza. Aqui está escrito, deixa eu ver aqui. Pode ser qualquer edição, viu? Ó, aqui está Caracteres da Revelação Espírita, nesse. Esse capítulo primeiro dá para todo mundo entender. Não tem nada difícil. É o primeiro capítulo. Eu acho o escrito mais consistente do Allan Kardec. Que é aquele que estava amadurecido. Ele já sabia realmente que era doutrina. Né? E outro capítulo que também, quem não for ler o livro todo, quiser ler, é o último. Os tempos são chegados. É interessante. Dá para todo mundo entender. São os 2 capítulos bem... Né? Aí a gente vai percebendo o que ele disse lá naquela época, o que está acontecendo hoje.